Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um LecCast de hoje. Eu sou Márcio Calai e neste episódio nós vamos falar sobre liderança e inovação. Antes de entrar no papo e te apresentar o nosso convidado, eu preciso lembrar você que neste momento o curso de Compliance Anticorrupção, o curso que prepara os profissionais para entrar ou para obter a certificação profissional em compliance, ele está com inscrições abertas. Então, se você trabalha em compliance, pretende trabalhar, ou se simplesmente quer obter a certificação profissional que a LEC oferece em parceria com a FGV Projetos, eu recomendo que você clique no link aqui embaixo e saiba mais sobre o curso, faça a sua inscrição. Deixe também o seu like, lembre-se, é claro, de seguir a LEC aqui nas mídias sociais e ativar as notificações para que você seja notificado ou notificada quando os novos conteúdos estiverem no ar. No papo de hoje, como eu dizia, liderança e inovação, e quem está conosco aqui é Daniel Orlean, que é LinkedIn Top Voice e é empreendedor. E ele fala por lá no LinkedIn, se você procurar, você vai encontrá-lo. Ele fala sobre temas como liderança e inovação, e é por isso, é claro, o tema do nosso papo. Daniel, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite, prazer te receber. Bom, primeiro eu que agradeço, eu estou super honrado de estar aqui e por um motivo muito especial. Eu maratonei os episódios e vi muita gente boa, muita gente conhecida, e mesmo vendo gente conhecida eu me surpreendi com a qualidade do papo, qualidade das perguntas. Então estou aqui, kimono aberto para a gente falar sobre tudo que você quiser, liderança, inovação, empreendedorismo e por aí vai. Pô, que legal, cara. Obrigado demais por ter aceitado, por estar aqui, pelo elogio também. Legal saber que você já escutou, então não vou te surpreender, você já sabe como é que funciona a conversa aqui, por aqui, é descontraída mesmo, não é um papo, a gente vai conversar sobre esses temas e levar nossa audiência para um caminho melhor nesse rumo aí de liderança, inovação e o que vier a surgir. Para quem não te conhece ainda, você pode contar um pouquinho da sua história, quem é você, o que você faz efetivamente? Legal, vou contar então de trás para frente, Bora. né? Eu sou empreendedor, alguns costumam dizer empreendedor serial, mas eu falo que na verdade é empreendedor a sério, porque eu tive a oportunidade ao longo da minha carreira, né? Tenho aí acho que 25, 26 anos que eu estou no mercado, desde que eu me formei em engenharia, né, na PUC do Rio, fiz mestrado na área de tecnologia, eu logo saí empreendendo, buscando problemas para desenvolver diversas soluções. Então, minha última empreitada foi uma fintech que saiu dentro de um processo de venture building da maior distribuidora de capital nacional, distribuidora de energia de capital nacional, que é o Grupo Energisa. Então, fui um dos fundadores da Conta Volts, que tinha como objetivo trabalhar o que hoje se chama aí de Embedded Finance. A gente provavelmente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas eu venho do empreendedorismo na área de educação também. Quando eu sou filho de professores, né, tenho o maior orgulho de falar isso. Na minha casa nunca teve de mais nem de menos, mas o que teve muito foi conhecimento, foi valorização da gente aprender o tempo todo. E quando eu ia escolher minha carreira, falei para minha mãe que eu queria ser professor, né? E minha mãe, professora de criança, abriu aquele olhão, né, preocupada como é que ia ser meu futuro. Bom, acabei entrando na engenharia e investi no início, né, quando eu me formei, investi em desenvolver tecnologias que pudessem otimizar a maneira como as pessoas aprendiam. Logo lá no início, né, quando não se falava muito em educação digital, hoje se faz bastante sobre isso. Então eu tive 15 anos que eu fui empreendedor na área de educação, EdTech, vendi minha empresa, e aí eu não podia trabalhar em educação logo, eu tinha um non-compete. Então eu falei, qual é o segundo grande problema que o mercado brasileiro oferece? Se o primeiro era a falta de capital humano, vocês sabem bem disso, né? Que por isso que se investe tanto na formação de pessoas para que possam atender em compliance, diversas outras áreas, a necessidade do mercado. Eu falei, cara, o segundo grande problema é capital financeiro. Então eu acabei enveredando pelo lado das fintechs, desenvolvi junto com os meus sócios uma fintech em 2015, 4 anos dessa fintech, depois eu saí, meus sócios continuaram e iniciei essa última que eu falei, né, que é a Volts. Então, além disso, participei como conselheiro, advisor, investidor anjo de mais de 20 startups em diversos mercados. Então, essa brincadeira, né, que colocam de empreendedor em série é porque eu estou sempre em busca de um problema, sempre em busca de como resolver esses problemas com tecnologia, com inovação, e vendo, né, tentando identificar no mercado como que a gente pode fazer diferente do que foi feito antes. Pô, acho que dá pra chamar de serial mesmo, cara. Pelo pouco que você contou aqui, dá pra ver que faz parte da sua jornada mesmo seguir esse rumo de empreendedorismo. E aí, a gente, pô, ouvindo sua história, né, liderança e inovação. Impossível você ter feito tudo isso sem liderança e inovação, saindo do ramo de educação para entrar num ramo de fintechs, quer dizer, esse olhar de futuro mesmo, de algo, de desenvolver algo novo, de criar soluções para problemas que realmente são importantes. Queria te perguntar sobre o papel de um no outro, quer dizer,
a gente escuta muito, né? Liderança inovadora. A gente escuta muito falar, pô, a empresa precisa inovar. Aí você vai conhecer as empresas de perto, o cara coloca um monte de travas ali, ninguém pode fazer nada, quem erra é punido. Então, quer dizer, eu gosto de repetir muitas vezes essa frase que eu sempre acho inteligente, né? Uma empresa que não admite erros não admite inovação. Pô, você precisa errar. Como é que você vai inovar e criar coisas novas se você é uma empresa focada em não errar, né? E eu queria ouvir a sua visão sobre isso. O que o líder faz nessa inovação? Qual é o papel desse líder num trabalho difícil que é criar algo novo, assim, e seguir nesse desenvolvimento das ideias? Cara, essa pergunta ela é crucial porque, de fato, o que a gente vê hoje? A gente vê muita empresa demandando inovação, mas que quer previsibilidade. Quando você está falando de inovação, na verdade, você está falando de formas de experimentar como as coisas funcionam e como as coisas deixam de funcionar. Então, na verdade, não é uma questão de erro, né? Existe aquela frase clássica, né, que atribuem a um grande inventor, né? No caso, o Thomas Edison, de que ele não errou 9.999 vezes até encontrar como a lâmpada funcionava. Ele, na verdade, aprendeu como não funcionava para chegar no resultado que era bem sucedido. Quando você está falando de inovação, você tem que ter uma cabeça de experimentação. É claro que, dependendo do setor que você está, se você está em aviação, se você está no mercado financeiro, onde você pode experimentar e errar é diferente se você está numa startup de tecnologia, se você está numa empresa que admite mais você corrigir a rota, você pivotar ou, eventualmente, tentar de formas diferentes. Então, o que eu vejo muito quando eu interajo com grandes líderes, grandes gestores do mercado, é que, principalmente aqui no Brasil, existe muito essa restrição à experimentação. Não ao erro, mas a testar formas novas. E sempre uma exigência muito grande de que você atinja metas com muita precisão, com muita previsibilidade. E legal porque a gente está aqui, né, num ambiente onde se fala muito de compliance, às vezes as pessoas confundem o fato de você ter um ambiente onde você precisa ter compliance com um ambiente onde você não pode errar. E, na verdade, não é um jogo de um ou outro. É um jogo de você pode inovar respeitando compliance, você pode inovar respeitando a ética, você pode inovar respeitando toda a regulamentação do setor, que foi o que eu busquei, junto com todo o meu time, fazer nessa última jornada. O setor elétrico é um setor altamente regulamentado. O setor financeiro também é um setor altamente regulamentado. A gente juntou a regulamentação dos dois e tentou inovar dentro do setor financeiro, dentro de um ecossistema de distribuição de energia. E, com isso, trazer inovações, melhoria de experiência dos clientes e tudo mais. Então, o que se vê muito é essa restrição mesmo a não saber como as coisas vão funcionar. E se a gente pegar o perfil do líder ao longo das décadas, a gente tinha aquele líder que, há 30, 40 anos atrás, tinha que saber todas as respostas para um ambiente onde, se o líder sabe algumas das perguntas, ele já é bem diferenciado. E essa é a questão, esse é o jogo. Não é que era melhor antigamente, o líder era mais preparado, não. A gente vive numa sociedade exponencial hoje, onde se você tenta prever o futuro, certamente você vai errar. Então, não é prever, mas experimentar e aprender constantemente para você poder inovar dentro desse ambiente. Cara, eu acho muito interessante você falar disso, porque realmente, né, quando a gente olha para mercados regulados, eles não podem ficar fora da inovação. Eles precisam, de alguma maneira, alcançar essa inovação. E aí você fala do mercado financeiro. Eu confesso, não é algo que eu conheço a fundo, mas que eu fiquei muito curioso. Eu não sei também se isso, enfim, de alguma maneira faz parte do seu trabalho, do seu conhecimento, mas é aquela ideia de sandbox regulatório, né? Sim. Quer dizer, é quase que uma liberdade para errar num ambiente controlado. É mais ou menos isso, né? O regulador te dá um espaço para fazer testes, né? Isso, Então, você tem um período, um espaço e determinados dispositivos onde você pode trazer novidades para atender problemas que estão ali prementes. Então, é você aplicar na prática com base em questões como, por exemplo, o setor de seguros trabalhou muito tempo com sandbox regulatório para você pensar em seguros digitais, por exemplo. Claro. Até nesse setor, né, de meios de pagamento, você poder ter o Open Finance e diversos outros ambientes onde, tá bom, você tem uma regulação que ela é rígida, porque sim, você trabalha em setores de missão crítica, mas você separa um espaço, um tempo e dispositivos onde vamos testar aqui, vamos experimentar aqui, para poder mover essa inovação, porque senão você fica estagnado ao longo do tempo. E o setor financeiro brasileiro, ele é um setor que trabalha bastante com inovação e regulação ao mesmo tempo. Claro. Porque a gente precisou disso. Foi uma questão de necessidade ao longo das décadas, de vivência de inflação e também essa prevalência muito grande de tentativas de fraude, hackers, crackers e tudo mais. Então, aqui a gente aprendeu muito por necessidade e inovou muito por necessidade também.
É verdade. O próprio Pix, né, apesar de super elogiado, ele tem muitos desafios nesse sentido, né? Eu acho que o grande lance é esse olhar de um desenvolvimento contínuo. Quer dizer, de um lado a gente não trava o desenvolvimento, pode testar num ambiente controlado, o dano vai ser controlado também. Dando certo, a gente pode levar isso para um ambiente maior e é um pensamento muito inteligente, realmente importante. E aí, tem um texto seu que chamou a atenção, que você fala sobre a diferença entre uma boa ideia e um projeto aprovado. Não tem um lance assim? Ah, legal. Queria que você falasse disso, cara. Cara, esse é um dos artigos mais recentes, porque isso vem desde a época que eu trabalhava com educação. Uma coisa que eu via muito no setor de gestão de pessoas, né? Não importa se a gente vai chamar de RH, gestão de pessoas e tal, o nome, nesse caso, é o menos importante, mas uma reclamação muito constante de que os gestores, os líderes, C-level, não encaravam a área de gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento como um setor estratégico, como uma área estratégica dentro das empresas. E eu sempre, por estar lá e por ter, talvez eu possa dizer, lugar de fala de alguma maneira, né? Porque eu interagi, trabalhei, construí muita coisa junto com as áreas de gestão de pessoas das empresas. Eu falei, e como a gente se coloca de maneira estratégica? A gente está discutindo os projetos, os resultados que a gente quer, ou a gente está discutindo, por exemplo, horas de treinamento que a gente vai aplicar? A gente está discutindo o que as pessoas vão aprender, como que isso vai mudar o jogo, ou quanto vai custar por pessoa treinada, né, ao longo do processo. Então, durante muito tempo, eu levantei essa bandeira do ROI, e até um entrevistado seu recente, né, o Cristóia, assim que eu postei sobre a importância de você apresentar o retorno do investimento para você aprovar qualquer projeto, ele tinha postado sobre o custo da inação. Então, eu estava falando de ROI, ele estava falando de COI. Então, tem duas maneiras muito complementares. Ele colocou como se fossem coisas antagônicas, né? A gente gosta muito de discutir, de debater sobre esses assuntos. Se você quer aprovar projetos dentro da empresa, você tem que mostrar impacto e retorno, seja da aplicação ou o custo de não fazer. Na área de segurança da informação é fácil, né? Se você não se atualiza, se você não aplica tudo aquilo que você precisa para proteger o seu negócio, em qualquer setor que seja, da atuação, né, de pessoas que querem invadir ou, eventualmente, até obter dados sensíveis, você sabe claramente quais são não só as multas, mas também qual é o impacto tangível e intangível que o seu negócio pode ter. Mas em outros setores isso é menos visível. Por exemplo, qual é o custo de você não treinar os seus profissionais? Alto, né? Mas como medir? Mas como você vai medir isso? Bom, treinar em compliance talvez seja mais fácil de você mostrar do que treinar em vendas, ou talvez seja mais impactante você mostrar como treinar em saúde e segurança. Como eu trabalhei em todos esses setores, treinar saúde e segurança, treinar vendas, treinar desenvolvimento de software, a gente desenvolveu ao longo do tempo toda uma metodologia para dizer, olha, eu vou do nível 0, que sim, é importante eu saber quanto que vai custar, quanto tempo eu vou aplicar aquele treinamento. O nível 1, que se aplica muito, como que as pessoas perceberam, saíram satisfeitas daquele processo, daquele treinamento. Depois o conhecimento que foi desenvolvido, depois a aplicação daquele conhecimento, depois o impacto da aplicação daquele conhecimento, até você chegar no retorno do investimento. Então, na verdade, você sai daquele nível 0 e 1 e passa a trabalhar com 5 níveis diferentes para poder mostrar como que um projeto, seja de educação, seja de atualização do seu parque tecnológico, seja de melhoria da tua usabilidade, do teu e-commerce, como que você mostra ao longo da jornada como que cada real aplicado vai retornar 2, 3, 5, 50, obviamente que varia de setor a setor, mas a filosofia, a lógica do líder tem que ser saber conversar isso. Então, por isso essa discussão. O seu setor é estratégico ou não? Depende. Se você se posiciona de forma estratégica, você sabe conversar nesse nível com quem vai aprovar o seu orçamento? E aí a semente foi lançada para ter muitos debates sobre o assunto. Cara, isso é fantástico para o universo de compliance e de muitos outros também. A gente aqui na LEC trabalha com compliance, proteção de dados, relações governamentais, investigações, enfim, são muitos temas. E muitos desses temas passam exatamente pelo que você está falando. No caso de compliance, então, é evidente, porque um dos pilares do programa de compliance é justamente treinamento e comunicação. E isso que você coloca é brilhante, porque até pela simplicidade, quer dizer, eu posso simplesmente dizer treinei ou não treinei, ou eu posso falar, não, peraí, eu peguei o cara no 0, o cara já deu esse passo, agora ele deu aquele, agora no final da ponta eu tenho a prova da execução daquele conhecimento aplicado na prática. Então,
serve para todo mundo, com certeza, que está nos ouvindo, e é um caminho realmente de tangibilizar, talvez, algo que pareça, a princípio, intangível ali no início. E aí você falou de custo de inação. Eu acho que isso também seria algo legal de você explicar um pouco melhor. Que história é essa de custo de inação e o argumento do ROI aí que vocês discutiram? Vamos lá. Bom, então, primeiro o ROI é o quanto você tem de retorno desde que você aplique. Claro. Seja um treinamento em compliance, seja um treinamento de saúde e segurança, seja a mudança de uma usabilidade, né, como eu citei como exemplos. E o custo da inação é o custo de você não fazer. Qual é o risco que você está correndo de, por exemplo, perder um espaço de mercado quando você não treina a sua equipe de vendas para abordar um novo perfil de clientes, por exemplo, que você tem que abordar. Então, o quanto de vendas você está perdendo, o quanto de redução do ticket médio, o quanto de churn você pode ter, né, a perda de clientes você pode ter, se você não fizer aquilo que é aparentemente necessário. É claro que muito disso você tem questões subjetivas. Em alguns setores você pode tangibilizar melhor, em outros setores nem tanto, não é tão direto, mas quando você começa a implantar esse modo de pensar dentro das organizações, você começa a ter mais facilidade de conversa entre as pessoas. Porque a gente sabe que o líder, né, a gente fala muito sobre economia comportamental também, quando a gente está falando de liderança, quando a gente está falando de inovação, o ser humano ele não é racional, né? Ele é uma mistura de Star Trek com Homer Simpson, né? Aquela junção do você é totalmente emocional, você é totalmente racional. A gente varia nesses dois limites para ter como a gente está tomando decisão no dia a dia. Mas quando você começa a discutir com mais racionalidade, você toma conhecimento da sua emoção. Então você fala, não, isso aqui eu vou decidir por emoção mesmo, isso aqui eu estou decidindo pela racionalidade. Então o COI ele fala muito com a emoção. Se você não fizer, você vai perder. Se você não fizer, você pode ser invadido, você pode tomar uma multa, você pode ter sua reputação exposta e até derrubada por alguma ação. Se você aplicar, você vai ganhar mais tanto, você vai melhorar então. Então a nossa discussão o ser humano está mais preocupado com o medo de perder ou a vontade de ganhar. E a gente é motivado por essas duas questões. Então a busca do ROI e do COI, ela acaba compreendendo essas duas formas de você aprovar um projeto, vender um treinamento, ou seja, conversar dentro do mundo corporativo para ter as coisas acontecendo como a gente gostaria. Claro. Você sabe que isso que você falou, minha cabeça vai abrindo caixinhas aqui, né? Mas tem muitos assuntos interessantes dentro da sua resposta. Primeiro, eu queria aliás, vou trazer meu comentário sobre essa coisa do medo ou da ganância, né? Do medo de perder ou da ganância de ganhar, alguma coisa assim. É muito louco trabalhar hoje no marketing, que é onde eu tô, e perceber que, assim, tentando responder de forma bem simplista a sua pergunta, as pessoas tendem a dar mais importância ao medo do que à vontade de ganhar, né? O medo de perder hoje em dia, pelo menos, nos testes que a gente tem feito, as pessoas se portam mais com medo de perder do que com realmente a vontade de ganhar, mas em todo o manual de copyright que você vai ver por aí, a sugestão é que você trabalhe com medo e ganância, porque, né, então, o que você pode conquistar com aquilo, o que você vai perder se você não fizer, e dessa maneira as pessoas se movem, e eu, assim, cara, tendo também aí, por absolutamente baseado no meu achismo, dizer que as pessoas são muito mais na emoção, de modo geral, para as decisões, do que racionais, e me incluo nelas. Acho que eu sou, assim, na hora de tomar decisão, a gente quer acreditar que é racional, mas no fundo é impulso, é emoção, e é por aí que a gente acaba caminhando na grande maioria das vezes. Mas o outro ponto que eu queria te perguntar é o seguinte, legal, então a gente tem o medo de não fazer, o perigo de não fazer, né? O perigo dessa inação, o custo da inação. Será que isso daqui também não é um prato cheio para a pessoa viver com aquele FOMO, né? Que é a história do Fear of Missing Out? Porque, quer dizer, se eu não fizer aqui, se eu não fizer ali, se eu não fizer... Será que isso não é um pouco contraditório em relação àquele lado, assim, do essencialismo? Do Stênio, que esteve aqui, também falou sobre isso. Você falou que assistiu os últimos, talvez tenha visto. Sobre isso. O que você pensa disso, cara? Cara, primeiro, vou fazer um rápido retorno quando você fala achismo. Cara, não é achismo. É experiência. Existem várias pesquisas, existe um setor, né, que é a economia comportamental, que junta psicologia e economia para tomada de decisões. E existem, né, por exemplo, aquele livro Rápido e Devagar, que é um até, Daniel, já indo até lá para o final, né, para você ver que eu assisti mesmo, que é um livro sensacional sobre o assunto, é que a gente de fato tem a nossa mentalidade rápida e a nossa mentalidade devagar, ou seja, o nosso instintivo e o nosso racional totalmente ali
coexistindo na decisão. A gente não é uma hora que a gente é totalmente racional, é uma hora que a gente é totalmente emocional. Claro que existem indivíduos que têm menos domínio sobre como o seu cérebro está funcionando. Como eu estudei desde muito cedo esse assunto, eu sempre assim, cara, eu estou sendo levado aqui... Quando eu vejo uma peça de copywriting, eu sempre falo assim, que o cara está tentando atacar esse gatilho. Mas é porque a gente acaba treinando a nossa mente para isso. Mas não é achismo, existem muitas pesquisas, esse é um livro, existem vários outros, né? O Dan Ariely, que é um cara que eu gosto muito, teve alguns questionamentos sobre as últimas publicações dele, mas é um cara que fala muito sobre essa questão. O FOMO faz parte exatamente disso, né? O medo de você ficar de fora, que se equilibra com o essencialismo, obviamente, né? Acho que, cara, o episódio que a gente foi sensacional. Eu me vejo um pouco... o essencialismo foi muito importante para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar o multipotencial. Eu, desde muito cedo, me interessei por muitos temas ao mesmo tempo. Então, desde querer ser músico a querer ser matemático, para depois descobrir como que as duas coisas conversam, né? Que música é matemática, no final das contas. Estudar gastronomia e psicologia, economia e, sei lá, vários outros temas, e encontrar dentro do conceito de inovação na interseção, quando a gente está falando de liderança e inovação, a inovação na interseção, que para mim é a grande questão do mundo moderno, mas quando a gente vai ver tem raiz lá no Renascimento, é bastante importante com relação a isso. Mas sim, voltando à questão do FOMO, né, para a gente não abrir várias caixinhas e acabar perdendo a temática. Quando você tem consciência de que o seu cérebro funciona dessas duas maneiras, e você tem consciência de que aquela questão da sua energia, do seu tempo, né, até aquela questão do envolvimento total, que eu acho que foi no episódio do Stênio também, né, das 4 dimensões. Né, foi. Que você não tem energia ilimitada nessas 4 dimensões, e que se você não escolher bem as coisas certas, e uma coisa que eu complemento, né, do livro, pelos motivos certos, muitas vezes você escolhe as coisas certas pelos motivos errados, mas escolher as coisas certas pelos motivos certos, pelo que te move, por onde você quer chegar, você de fato acaba não conseguindo, né? Tem aquela frase que você pode fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Claro. Né? Hoje se fala muito assim, você tem que ser feliz. Aí no episódio da Ana, vocês também, na Tomazelli, vocês trataram isso muito bem. Acho que é um dos que eu aconselho todo mundo que não ouviu, hoje ouvir. Enfim, a gente não tem que estar feliz o tempo todo, a gente não tem que fazer tudo o que a gente quer o tempo todo. O essencialismo diz que eu tenho que escolher as coisas certas nas horas certas. E dosar o racional com o emocional. O que eu estou ganhando e o que eu estou perdendo? Onde eu vou chegar? E aí você fala da ganância, né? A ganância em geral carrega um aspecto negativo, mas ambição, que também carrega um aspecto negativo, mas vontade, assim, não é todo mundo é muita gente, mas em geral o ser humano ele é movido por querer ganhar e não querer perder. Claro. O quanto que cada um funciona. Eu sou um cara que eu gosto mais de ganhar do que a minha preocupação de perder. Por quê? Porque eu desenvolvi a minha filosofia de assim, cara, eu estou experimentando, deu errado, o que eu levo daqui para fazer minha próxima empreitada? Por isso que essa questão de ter investido em mais de 20 empresas, porque eu queria estar junto com gente boa, criando coisa boa e experimentando mercados novos. Se eu perdi X mil aqui, mas não sei quanto ali, cara, eu não perdi, eu investi e aprendi. Quando eu juntei tudo isso, eu apliquei para o meu negócio, onde eu era executivo, e ali me ajudou a alavancar muito mais. FOMO é uma coisa que a vida moderna traz pra gente. A gente tem muito mais não do que sim na nossa vida. Então a gente tem que trabalhar a nossa cabeça nesse processo decisório, tendo mais consciência de como a nossa cabeça funciona. Né? Claro. Eu nem sei se eu respondi, mas... Cara, você respondeu e muito bem respondido. E você sabe o que é interessante? Estou te ouvindo aqui. Acho que é natural, né? Eu aqui faço um exercício de ouvir para realmente aprender, né? E não para ficar, obviamente, querendo responder, porque é algo que, né, naturalmente a gente faz, às vezes, de forma equivocada nas conversas. Mas é inevitável que a minha experiência também não venha à minha cabeça, né? E quando eu começo a te ouvir, cara, eu me identifico demais com essa coisa meio multipotencial. Eu sempre fui meio maluco até com as coisas. Então eu estudo, sei lá, de arquitetura, marketing, fiz 15 anos de direito, mestrado em Coimbra e não sei se eu vou parar por aqui. Eu sou muito curioso, né, cara? Isso traz a minha cabeça, assim, realmente a ficar girando dentro dessas oportunidades. E você falou do Dan Ariely, cara, eu sou super fã, aliás, toda a nossa audiência aqui, você falou de um cara que, assim, por conta acho que começou realmente a ganhar espaço quando ele fez o Dishonesty, né, o The Truth About Lies,
e série na Netflix e tudo mais. E uma curiosidade, talvez quem está chegando agora aqui no podcast nem sonha com isso, mas no 5º ou no 6º Congresso Internacional de Compliance, eu mandei um e-mail para ele. E tinha uma estrutura muito louca, assim, o cara, ele era assim, você tinha que fazer quase que um código para que ele pudesse te responder. Então tinha as ordens que você tinha que dar, quanto tempo você queria a resposta, se era urgente, se não era. Enfim, eu abordei o cara e falei, a gente queria muito te trazer para participar do congresso. Ele falou, Márcio, eu não posso, porque eu tô preso aqui em Israel num feriado religioso, não vai ter como eu estar no Brasil. Mas, pô, que legal saber que vocês no Brasil têm uma galera tão grande falando desse assunto. Eu falei, então manda um vídeo pra gente. E aí a abertura do Congresso Internacional de Compliance foi ele falando lá de Israel, contando como ele estava vivendo naquele momento, que legal saber que o Brasil estava ocupado com esse assunto. Só uma curiosidade mesmo, para compartilhar com você e com a turma que está nos ouvindo. E assim, eu conheço o trabalho dele desde o Previsivelmente Racional. Exato. Que mostra exatamente essa questão de quanto você está imbuído de emoção, no momento que você está... Hoje se fala muito da questão da dopamina, né? Sim. Mas quando você está excitado com alguma coisa, e aí excitado não só no sentido, né, sexual, mas em todos os sentidos, você está excitado porque você vai encontrar uma coisa que você está esperando encontrar há muito tempo, enfim, a sua racionalidade tem o espaço ocupado pela sua emoção. Claro. E a decisão acaba indo nessa linha. Então, o livro que trata exatamente desse tema. Quando você fala estudou arquitetura, né? Quando eu ouvi, né? Eu vi que você também estudou direito, depois foi para o marketing. Eu estudei engenharia e direito durante 2 anos junto. Depois eu fui para o marketing, né? Eu fui vice-presidente de marketing, né, de um grande clube. Eu diria que é o maior, mas aqui eu acho que eu ganharia um pouco de inimigos. Deixa pra lá, né? Eu fui vice-presidente de marketing de um clube de futebol durante 3 anos. Que legal. E eu pude ver muito essa questão da emoção aplicada. Eu brincava que eu era engenheiro de marketing, né? Quando você começava a trazer aquele marketing que passava a se preocupar não só com a questão de um copyright bem feito, mas dentro de um funil com todas as métricas. Então a gente falou, cara, agora a gente pode aplicar matemática no marketing ao mesmo tempo que a gente testa diferentes formas. E eu acho a grande beleza desse perfil que você citou, que você tem, e que eu acho que grande parte dos entrevistados que você trouxe aqui também tem, é essa questão da interseção de conhecimentos. Se você juntar 5 engenheiros, ou 5 advogados, ou 5 advogadas, 5 médicos, numa sala para resolver um problema, 5, separados, tá? Cara, na sala de 5 engenheiros vai sair uma solução de engenheiros. Na sala de 5 advogados, né, vou brincar porque eu posso, porque eu também estudei um pouquinho de direito, vai sair problemas, né? Não necessariamente soluções. Enfim, agora, se você mistura o psicólogo com o advogado, com o cara da logística, com o estivador, talvez você saia com uma solução que ninguém sozinho conseguiria pensar. E quem tratou muito desse tema num livro que eu li, se eu não me engano, tem mais de 20 anos, ou algo assim, foi o Franz Johansen, no livro Efeito Médici, que para mim foi transformador na minha carreira. Porque eu me senti sempre muito inadequado por conta desse interesse. Todo mundo falava assim, mas você tem que escolher uma área, você tem que ser especialista, porque quem ganha dinheiro é quem ganha especialista. Eu ouvia muito assim, se você for médico, tem que ser médico do joelho esquerdo, porque aí você vai ser o cara que todo mundo vai procurar. Eu falei assim, cara, mas eu gosto de muita coisa. Quando eu fui fazer vestibular, eu de fato me inscrevi em Direito, Engenharia, Medicina e Comunicação. E eu só escolhi porque não dava para fazer tudo. Então eu fiz engenharia e direito durante 2 anos até começar a pegar projeto de iniciação científica na engenharia. Eu tinha bolsa na PUC do Rio, então não podia vacilar. Acabei sendo mais levado pelo caminho do que escolhendo, porque o meu desejo era, cara, eu gosto das 2 coisas. Claro. E hoje você começa a falar dos profissionais generalistas. E os grandes inovadores são aqueles que sabem dosar o generalista com o especialista, ou juntar o repertório de diferentes pessoas, né? Então você tem pessoas com muito repertório se juntando e olhando aí eu vou para o conceito matemático, né? A área de uma linha, de uma linha né? Você tem a linha. Imagina visualmente que você tem uma linha. Agora, quando você tem 2 linhas, você projeta um plano infinito ali. Quando você tem 3 linhas, então você tem todo um espaço, né? E a inovação vem dessa junção de repertórios diferentes. E ele usa muito o exemplo, né, de Florença, que é quando, por questões do mecenato, você juntou muita gente num local só. Então você tinha arquitetos, pintores, escultores, poetas de todos os gêneros, né, de todas as origens, num mesmo local.
e aquela efervescência permitiu, na verdade, não é causou, permitiu a maior produção cultural vista até então, que numa época, 60%, 70% do patrimônio artístico cultural do mundo estava naquela região. O dinheiro atraiu, mas foi o conhecimento, os repertórios diferentes se cruzando que permitiram a inovação acontecer. E aí você vai muito na questão do fit cultural. Desculpa que eu estou me estendendo, não importa se você achar que precisa. Tá maravilhoso, Tá. Vamos embora. Quando você vê as empresas, você vê lá, fit cultural, né? Muito se fala agora dessa questão da diversidade e inclusão tá perdendo um pouco espaço, por conta de pauta identitária, né? Questões de mudança aí, geopolítica. As empresas estão falando menos de diversidade e inclusão por essa questão identitária, mas elas não podem deixar de falar de diversidade e inclusão do ponto de vista de repertório, porque as empresas só são inovadoras quando elas conseguem cruzar repertórios diferentes. Se você contrata pessoas muito parecidas para uma mesma empresa, obviamente você vai ser pouco inovador. Se você contrata poucas pessoas diferentes para uma mesma empresa e você não tolera erro, você vai ser zero inovadora. Então, essas são duas bases fundamentais para você inovar. Diversidade de repertório e disposição para não errar, mas sim aprender como as coisas não funcionam, para fazer a mesma brincadeira que eu fiz lá no começo. Não, cara, eu concordo plenamente e até para você entender o nível de complexidade que a minha cabeça causa, assim, na minha vida, eu recentemente encontrei um sujeito chamado Carvalhal, André Carvalhal, acho que é o nome dele. Sim, da alma. Que fala de multipotenciais e tal. Não sei o que. Ele é sensacional. Comprei o curso do cara, falei, meu, esse cara vai me ajudar a botar minha cabeça num caminho só, porque realmente, assim, o interesse é muito grande. E você chegou num ponto que era a minha próxima pergunta. Eu acho que a gente precisa explorar isso até um pouco mais. Que assim, a gente vive um tempo hoje, e é legal falar de diversidade, é legal falar de sustentabilidade, de ESG de modo geral, porque a LEC, a gente é super pioneiro em temas de ESG, a gente tem uma certificação profissional em ESG, e muita gente que nos acompanha adora esse tema, enfim, vê muito valor. De outro lado, a gente vive um momento político, né, enfim, em que existe uma pressão forte para que esses temas sejam deixados em segundo plano, algumas empresas declaradamente estão deixando isso para trás, e eu queria explorar um pouco mais isso com você, porque de outro lado, vem algumas empresas que voltaram a usar isso como um diferencial. Uhum. Né? No passado era um grande diferencial, não, eu prezo pela diversidade. Quando deixa de ser uma obrigação, vamos colocar isso entre aspas, para se tornar algo que, de repente, não preciso mais fazer isso porque tem um custo muito elevado e não traz resultados efetivos. Enfim, as justificativas são variadas, a gente volta passos atrás, casas para trás nesse jogo, para ver algumas empresas mantendo isso como estratégico e diferencial e acreditando que isso vai levar para um desenvolvimento, e a gente vê algumas empresas voltando para um modelo mais arcaico, onde isso não é necessário. Pergunta, na sua visão, né, é claro, por tudo que a gente falou aqui, imagino que sim, mas qual que é o impacto disso na inovação? Quer dizer, se eu sou uma empresa que decido abrir mão, como você colocou aqui de várias formas, né, da diversidade para ter visões diferentes sobre o mesmo problema, isso de alguma forma não tende a atrasar a inovação nessas empresas, mesmo nas grandes empresas, as big techs estão caminhando para esse rumo? Na verdade, a gente está falando de duas faces da mesma moeda, para usar um clichê. Eu não estou nem um pouco preocupado, eu posso ser cancelado com essa minha frase, mas eu não estou nem preocupado, e aí, eu tenho 46 anos, sou branco, sempre tive privilégio, né, é importante falar isso, tenho conhecimento do meu privilégio, apesar de vir de uma família classe média baixa, de professor, meu pai é professor do estado no Rio, e minha mãe professora de criança, então nunca foi, assim, uma casa que teve uma receita muito grande. Eu não estou falando de diversidade do ponto de vista identitário. Claro. Eu acho que é importante você ter representatividade nas empresas. Sim. Tá? De todos os gêneros, de todos os credos, de todas as raças, de todos o que seja. Atrelado a desempenho. Há pessoas que estão capacitadas, porque você consegue achar pessoas capacitadas em todas essas... Sem dúvida. Eu não sei como é que eu chamo, não vou chamar de categorias, mas sei lá, deu para entender. Né? Você consegue achar pessoas capacitadas em todas essas vertentes. Então, não é uma questão de forçar uma barra para ter pessoas qualificadas, né, de cores de pele diferentes. Nós não estamos falando sobre isso. Mas eu acabei de fazer um trajeto de quase 5 anos como CEO, co-CEO de uma startup de finanças dentro de um grande grupo de energia que está em 862 cidades diferentes no Brasil. A gente está falando de 25% do território nacional, se eu não me engano. E eu estou falando do Brasilzão. Eu estou falando
Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Sergipe, Paraíba, interior do Rio, interior de São Paulo, interior de Minas. Eu, Daniel, se contratasse pessoas muito parecidas comigo, não saberia quais são os problemas que as pessoas nessas regiões enfrentam. Então a gente fala muito, né, de empatia, você tem que ter empatia para entender o que o cliente precisa, você tem que ter o foco do cliente, mas a gente esquece uma coisa, quando a gente está falando de inovação, que é alteridade. Tá? O que é alteridade? Por mais que eu tente me colocar no lugar de uma mãe de família que mora no interior do Tocantins e que gerencia uma pequena venda para poder sustentar o estudo e a faculdade dos 3 filhos, que é a primeira geração que vai para a faculdade, aqui não é discurso para ser queridinho, nem progressista, nada disso. Eu estou falando de negócio, tá? Eu não consigo saber o que ela precisa, mas se eu contrato pessoas que tiveram problemas semelhantes a ela, que sabem que ela é diferente mesmo deles, né? A alteridade diz o seguinte, eu tenho empatia para tentar me colocar no lugar daquela pessoa, mas a alteridade diz assim, eu sempre vou saber que o outro é o outro, que a outra é a outra. Então eu falo assim, cara, talvez a minha solução não seja a melhor solução, vamos ouvir. Vamos ouvir pessoas diferentes para trazer soluções diferentes e daí a inovação acontece. Então, a diversidade aqui é de capacidade de pensamento, é de contribuições possíveis. Eventualmente você tem um time formado só por mulheres que são diversas entre si e que são muito inovadoras. Então eu não estou falando de uma questão de gênero, eu estou falando de ter visões, perspectivas diferentes para que eu possa olhar o problema de diferentes pontos de vista. Eu não sei se ficou claro, se vai gerar problema aí, mas... Imagina, cara, eu acho que o que você coloca é importante, porque você está falando, na verdade, da gente respeitar as histórias de vida de cada um, os vieses. A gente tem, as pessoas às vezes falam de vieses inconscientes, querendo dizer assim, não, precisamos nos livrar dos vieses inconscientes. Impossível. Você passou, eu tenho 46 anos também, meus 46 anos como homem branco, de classe média e tudo mais, me fez dessa maneira a minha forma de olhar o mundo. Mas não deixa de ser importante, né? Ainda que não seja a diversidade clássica que se discute de maneira muito recorrente, essa diversidade sob o olhar do resultado, ela não deixa de ser útil, muito pelo contrário. Sim. Ela até, de certa maneira, convence muitas vezes aqueles que não querem se mover em relação à diversidade. Então você falou de diversidade, por exemplo, em relação às regiões do Brasil. Pô, o Brasil, do tamanho que não tem como se acreditar que fazer negócio no Acre vai ser igual fazer negócios aqui. Os problemas enfrentados são completamente diferentes. No compliance é curiosíssimo ver isso, porque algumas pessoas sentam na cadeira de compliance e começam a soltar regulamentos e formas e políticas de como se portar sem olhar como é na ponta. E aí quando vai descobrir, na ponta não funciona. Um caso clássico, eu já contei aqui algumas vezes, por exemplo, uma política que dizia que não podia haver, de qualquer maneira, algum parente trabalhando junto na mesma estrutura tal daquela organização. Só que numa determinada cidade onde aquela empresa tinha negócios, era basicamente 2 famílias, assim, sabe, que existiam. Todo mundo é primo ou, sei lá, de alguma maneira tem uma relação com alguém. E esse olhar muito distante de quem não conhece o problema real. Perfeito. Cara, então só a diversidade realmente para te trazer uma solução. Nesse caso da... E eu quero contar um caso. Eu não sou mais porta-voz da Volts, então deixar bem claro o disclaimer aqui. Eu fui, até dia 31 de janeiro, eu era co-CEO da empresa. Agora eu estou ajudando no processo de transição, entrou um novo CEO, né, eu atuo de forma mais consultiva. Mas eu usava exatamente essa frase. Eu falei assim, cara, o meu escritório ficava no Rio, Botafogo, né? Eu descia, escolhia um lado, eu chegava num banco. Lá em Vila Restauração, lá no norte do Brasil, são 10 horas de barco para chegar na primeira cidade que tem uma lotérica para poder fazer pagamento de contas. Em 2018, 2/3 das pessoas no Brasil pagavam as contas em dinheiro em lotéricas. A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é você sair da sua cidade, andar em média 20, 30 quilômetros, não precisamos nem desse extremo de 10 horas de barco para chegar na primeira lotérica. 20, 30 quilômetros porque na sua cidade não tem uma agência bancária. Das 862 cidades onde a Energisa estava, só 406 tinham agência bancária. Para a gente, você escolhe um lado e chega. Então, como que eu vou inovar para esse público se eu não mergulhar junto com eles? Claro. Então, eu não estou falando só da diversidade dentro do corpo da empresa, eu estou falando de diversidade dentro do corpo da empresa e também a abertura para poder entender como que a ponta funciona. E compliance, com certeza, é um ambiente muito rico para a gente discutir esse tipo de coisa. Não é produzir
regras, mas entender regras que possam ser seguidas, que vão proteger o que compliance quer proteger, mas que são execuíveis na ponta. Né? Então, essa é a linha de pensamento. Não, faz todo sentido, eu tenho certeza que para nossa audiência também, porque é vida real, né? E aí tem uma anotação que eu tenho aqui para te perguntar, uma outra coisa muito interessante, que você fala sobre a mentalidade do líder ambidestro, né? Que é uma história sobre você conseguir lidar com a eficiência financeira e o impacto positivo. Explica para a gente o que isso quer dizer. Não, legal. Cara, nessa minha linha, né, da interseção, eu estudo muito arte. Eu adoro arte, eu não sou um artista habilidoso. Eu brinquei no início, né, que eu queria ser músico e ser matemático. Eu sabia a matemática da música, mas eu não conseguia distinguir um dó de um ré, de um li, tá? Então eu não sabia distinguir um tom. Então eu falei, cara, não dá, eu não tenho esse talento. Vocês falaram também, né, do você pegar aquilo que você é bom e melhorar para chegar na excelência, e você pegar aquilo que você é muito ruim e tentar trabalhar. Mas a arte, para mim, sempre foi muito importante nesse conceito da inovação. E o líder que consegue conjugar a arte com a eficiência, a arte que, com a ciência, consegue olhar o mundo e entender ele de uma maneira diferente. Porque se você está falando de inovação, as pessoas confundem muito inovação com criatividade. Claro. E tem uma frase do Silvio Meira, ou pelo menos atribuíram a ele, que inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Eu acho assim, de uma... Cara, uma capacidade de síntese sensacional. Muito bom. Então, assim, e eu digo que criatividade não é uma característica, é um verbo. Aí, porra, todo mundo que entende português fala, cara, tá falando besteira. Mas criatividade é uma forma de comportamento, é como você se posiciona. Então, muitas vezes, os líderes dizem, mas eu não sou criativo, eu sou auditor, eu sou da área de tecnologia. Eu falei, cara, você não é criativo porque você não age criativamente. Vamos começar a agir criativamente. Então, o líder ambidestro não é aquele que olha apenas a eficiência, é aquele que olha a eficiência e olha essa questão mais abstrata, mais artística, para poder juntar essas duas coisas. Então, não é você só escrever com uma mão nem com a outra, mas é você com as duas conseguir levantar aquilo que você quer. Porque hoje a gente está num mundo que não dá para você querer ser eficiente o tempo todo. A eficiência o tempo todo, e eu digo assim, a gente fala muito sobre liderança orientada por dados. Né? Cara, você pode até ser um líder orientado por dados, aliás, eu escrevo muito sobre isso, mas se você for orientado por dados e esquecer as histórias das pessoas, você vai viver uma ditadura dos dados. E aí você vai acabar deixando de perceber coisas que às vezes o dado não está contando, mas uma pessoa está te contando. Claro. A história pessoal está te contando. E aí a gente vai ser de fato substituído pelas máquinas, pela inteligência artificial, porque as histórias vão parar de fazer sentido. E você falou isso em vários dos episódios. Sim. Então, envolve muito isso, o olhar para as pessoas, o olhar da arte, o olhar sensível com meta, resultado e eficiência. O líder que não conseguir equilibrar essas duas coisas, ele vai ser um chefe, para pegar o clichêzão aí que se fala bastante. Mas não vai ser um líder completo nesse mundo onde a exponencialidade toma lugar da capacidade de dizer como o futuro vai acontecer. Cara, então no cenário ideal, você acredita que o líder ele precisa ter esse olhar, assim, vamos chamar de humanizado, talvez, né, das histórias, das pessoas, mas ao mesmo tempo não pode abrir mão das métricas, porque do contrário também ele se torna... Tu vai falar do humanizado, eu vou fazer a mesma coisa que fizeram, né? Bora! Não, pô. Cara, a gente chegou por causa dessa humanização, né? O ser humano que não é capaz de exatamente entender que você tem que olhar essas duas coisas, tá? A eficiência é humana, a arte é humana, as duas coisas são humanas. Se você está sendo só eficiente, né, provavelmente você está se aproximando de fato das máquinas. Claro. Se você está olhando essa sensibilidade, você está se aproximando daquilo que está mais ligado com a emoção. Então, eu, né, uma vez me contrataram para fazer um trabalho de inovação dentro de uma grande empresa de apoio marítimo. Cara, aqueles navios enormes que ficavam carregando combustível, alimentação para as plataformas, né, das petroleiras e voltavam. E, cara, eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Porque como é que eu vou trabalhar em inovação numa empresa que é de alta eficiência, missão crítica e que não pode errar? Porque se você erra, você causa um desastre. Mas os times podiam inovar dentro dos seus squads, dentro dos seus grupos multidisciplinares. Então, eu levei diversas técnicas de improvisação, por exemplo, que a gente acha assim, pô, a gente vê alguém improvisando, aqui em São Paulo tem muita coisa legal, né, de improviso, adoro stand-up, também. Humor, Márcio comédia. Balas esteve aqui. Márcio Balas, pô, eu já fiz treinamento que eu levei o Márcio Balas para falar numa grande empresa de energia até. Por quê? Porque
isso destrava conexões na nossa cabeça, e aí eu estou falando de forma empírica, Claro. tá? Mas existem vários estudos que eu não estou citando. Quando você destrava, ou quando o humor destrava, você consegue pensar de maneira muito mais ampla. Só que as pessoas olhavam assim, mas improvisar é talento. E quando você vai olhar, na verdade não é talento. É o conhecimento da técnica que aquele grupo tem. Então, quando você fala de um jogo das perguntas, que você está sempre jogando a bola para cima, se você fecha, mas se você não faz uma pergunta, você fechou o diálogo. Mas se você está sempre respondendo com pergunta, você está abrindo para o outro poder fazer. Então, dentro do ambiente corporativo, você ensinar esse tipo de técnica de arte, que eu falei do improviso, mas poderia falar de várias outras coisas, poderia falar de música, de pintura, de artes plásticas em geral. Isso ajuda as pessoas a estarem mais abertas a que as outras pessoas têm a oferecer. Porque senão você fica naquele modelo totalmente burocrático, que acho que foi o Stênio que falou também, né, da lei de Parkinson. Você vai ocupando espaço com a burocracia. Sim. Enquanto que o lado humano que permite você criar e inovar, gerando um impacto com aquela inovação, é deixado de lado. Cara, é muito interessante. Na minha jornada como advogado, eu passei por alguns escritórios grandes, né? Uma época eu trabalhei no Tozini, posso até falar exatamente como foi. E eu, naquela altura, me parecia muito estranho até, porque é um escritório super inovador, um escritório que sempre teve realmente um olhar diferente, mas lá atrás eles ofereciam cursos pra gente de temas absolutamente diversos. E aí eu tive a sorte de fazer um curso de Shakespeare com Leandro Carnal. E eu tô falando, cara, eu vou chutar o ano aqui, mas deve ter sido coisa de 2002, sei lá, faz muito tempo. E naquele momento eu falei, pô, que coisa interessante, adorei o curso, o cara sabe muito sobre o assunto, mas não fazia o menor sentido na minha cabeça o que eu estava fazendo ali pro escritório. Eu achava até que o escritório fazia aquilo para dar repertório pra gente conversar com o cliente. Uhum. Fala, sabe, tipo, cara sofisticado, nossos advogados falam sobre Shakespeare. Mas, na verdade, eu acho que tinha muito mais a ver com isso que você está falando. Quer dizer, era algo muito maior, né, do que simplesmente ajudar a gente a melhorar o repertório. Mas acho que o que você está dizendo faz todo sentido, cara. Acho que realmente tem muitos caminhos nesse rumo. E a gente está falando da construção do líder. Então, você falou da construção do líder por parte dessa coisa do ambidestro, que ele mistura, então, a eficiência com esse olhar mais holístico, vamos dizer assim, um olhar mais amplo, né? E falou também bastante dos dados, falamos de performance. O que eu queria te perguntar é a história que também eu vi que você escreve sobre isso, que é a história da segurança psicológica. A gente vive um momento difícil, né? Não vou ficar aqui dando voltas em cima do mesmo assunto para dizer que tá todo mundo ansioso, todo mundo sabe disso. Mas um líder, ele pode ter um papel fundamental nessa história, né? E aí eu queria te perguntar mais sobre isso. Legal, falamos sobre o olhar, falamos sobre dados, sobre o cuidado, né? O que você acredita que o líder realmente tem um papel de trazer essa segurança psicológica para que ele possa extrair o melhor das pessoas? Como isso funciona? Cara, isso é fundamental, porque uma das grandes oportunidades transformadoras que eu tive também foi quando eu saí da empresa de educação e fui começar a fintech. A gente trabalhava num ambiente onde existia ainda muito pouca regulação sobre esse assunto. A gente não sabia o que podia fazer. Ainda não existiam as licenças de SCD, por exemplo, que você, não sendo uma instituição financeira, poderia ter uma licença para emprestar dinheiro. Então, você poderia cair ali em alguma sombra da legislação, né, e tal. E a gente foi enviado pelo nosso investidor, né, pelo fundo que investiu na gente, posso até citar que foi a Monax, que investiu em diversas startups super inovadoras, algumas abriram capital, foram um grande sucesso, para fazer um treinamento de líderes na Google. E lá na Google eles mostraram um projeto que eles fizeram, um projeto de pesquisa que eles pegaram 200 times na Google, se eu não me engano, talvez eu esteja errando o número, Tá. e viram quais eram os times que mais entregavam resultado e os times que menos entregavam resultado. E desse estudo, eles perceberam exatamente a importância da segurança psicológica, das suas dimensões. Então, o que é a segurança psicológica? Eu já trabalhei com empresas, né? Não em empresas, mas com empresas onde claramente você via aquele medo hierárquico, onde quando o chefe falava, né, quando o superior hierárquico falava, todo mundo aceitava o que ele estava dizendo. Isso traz um espaço, vou falar de maneira bem simplória, mas quando você não consegue levar problemas, riscos, ideias na sua hierarquia, a chance de um problema crescer até virar uma catástrofe é muito grande. Então, os grupos onde a segurança psicológica, onde na verdade você discutia ideias, problemas e não pessoas, para falar de maneira bem simplificada, eram muito mais eficientes, eficazes e os problemas vinham com muito mais tranquilidade para serem resolvidos. Então, eu
Eu acho que eu me lembro de um post que eu fiz, que eu falei, cara, quando eu sinto que eu estou criando um ambiente... Porque a liderança ela é muito solitária e ela tem muita... Essa questão, né? Quando você vai subindo na hierarquia, você tem pouca gente para dividir, então você acaba se aproximando de outros, né? O Chris falou muito da questão do Open Tal, mas eu falo isso para quem ainda é C-level. Claro. Às vezes você pode deixar de ser chamado para tomar chopp com a galera, porque a galera quer falar mal da empresa ou de você, né? Ou às vezes você é chato mesmo. Também. Às vezes eu sou. Mas, e aí, quando você começa a ter essa hierarquia, que as pessoas não se sentem confortáveis de discutir contigo, discutir com o superior, é de fato um risco que a empresa começa a correr. Então, as notícias ruins, elas chegam mais rápido quando você tem insegurança psicológica. Então, eu falava, quando eu sinto que eu estou chegando nesse ponto, que as pessoas estão começando a aceitar tudo que eu falo, a não querer me confrontar, eu leio de novo sobre segurança psicológica para tentar abrir e quebrar um pouco aquele gelo. Porque ali eu sei que eu vou, pelo menos, tentar recuperar e diminuir o risco que a gente pode ter de, cara, chegar num caminho sem volta. Então, aconselho todo mundo a estudar o assunto. Cara, tem artigos curtos, artigos longos, vídeos, enfim. Segurança psicológica é um tema muito importante para liderança, principalmente hoje. Se você me permitir, cara, eu só quero voltar ao ponto que você falou do repertório, quando você estudou Shakespeare, para contar um caso específico. Bora, a gente adora caso aqui, quando a gente fala do profissional de hoje, do profissional de alta performance de hoje, quando eu falo de alta performance, não estou falando do burnout, não estou falando nada disso, estou falando de alta performance, que o cara está alinhado com o propósito, o cara tem todas as competências necessárias. Eu costumo dizer que a gente tem um triângulo, né? A gente tem soft skills, hard skills e o repertório, tá? Falava muito assim, cara, antigamente era hard skill. O cara tem um conhecimento técnico, ele vai ser contratado. E aí tem uma frase que o grande amigo meu, Jorge Matos, falava muito, né? As pessoas são contratadas pelo conhecimento e demitidas pelo comportamento, ou seja, contratadas pelas hard skills e demitidas pelas soft skills. Só que a base do triângulo, ela é maior quanto mais repertório você tem, tá? Então, você falou que esse treinamento é para você poder conversar com o cliente. Eu participei do projeto de um grande banco, onde o objetivo do projeto era dar repertório aos nossos assessores de investimento. Porque quando ele vai conversar com um grande expoente do agro, ele tem que saber falar de agro. Se ele descobre que o agro, aquele investidor do agro gosta de música sertaneja, ele tem que ter conhecimento de música sertaneja. Claro. Se ele gosta de arte, ele tem que ter conhecimento de arte. Então, quanto mais a sua base do triângulo, mais seu triângulo é robusto. E dentro desse triângulo quanto mais você conhece o que você tem, vem a área do autoconhecimento. Então, hard skills, soft skills, repertório e o autoconhecimento é que fazem um profissional, de fato, estar na direção certa, desde que, obviamente, haja alinhamento de valores, propósito e tudo mais. Então, eu achei bem interessante você falar que isso aconteceu em 2000 e pouco, porque em 2010 deu na minha cabeça que eu ia fazer um curso de gastronomia. Eu fui num congresso fora do Brasil, peguei uma semana antes, falei, vou estudar num grande instituto de culinária. Fiquei uma semana, acordando 5 da manhã, chegava lá, botava doma, aprendi cozinha tailandesa, coreana, né, japonesa, chinesa e tal. Quando eu voltei, um cliente me pediu, cara, eu preciso mudar aqui o modelo de competências, porque a gente acabou de ser adquirido por uma grande empresa, era uma empresa brasileira, foi adquirido por uma empresa espanhola, mudança cultural, novo conjunto de competências para serem avaliados. Eu olhei aquele grupo de competências e falei, cara, vamos levar todo mundo para a cozinha? E a gente levou 40 diretores na empresa para cozinharem uns para os outros, e no final a gente perguntou, e aí, quais foram as competências que vocês usaram? E eu juro para você, cara, as 8 competências listadas pelos diretores eram exatamente as 8 competências que eles precisariam começar a trabalhar no dia a dia. Óbvio que a gente direcionou para isso acontecer. Claro. Um servindo o outro, eles planejando, eles cuidando da qualidade. Mas se eu não tivesse feito aquele curso de culinária, eu ia quebrar minha cabeça para encontrar uma forma. Mas eu estava fresquinho aquele conhecimento novo, cruzamos os dois, assim como provavelmente você usou Shakespeare para trabalhar com algum cliente, para alguma peça, alguma discussão, alguma negociação. Sem dúvida, cara. Eu acredito muito nisso. Eu acho que hoje em dia, e cada vez mais, a capacidade que a gente tem de juntar esse repertório, tudo aquilo que a gente aprende ao longo da nossa vida para direcionar para o seu rumo escolhido, para o seu rumo profissional, isso traz um fator de diferenciação muito grande. Isso, no meu modo de ver, tem muito a ver com a criatividade também. É claro, todos nós somos criativos, a gente pode desenvolver essa habilidade, é algo absolutamente razoável de se fazer, mesmo para aquelas pessoas que se julgam pouco criativas, mas eu acredito mesmo que a capacidade de mixar essas informações e criar coisas novas no mundo é que realmente vão te tornar mais
ou menos criativo, um líder que realmente pode se destacar nesse caminho. Para a gente caminhar para o nosso encerramento por aqui, porque por mais incrível que pareça, o tempo já voou, a gente tem uma tradição de pedir uma dica de leitura. Se a gente recapitular esse episódio aqui, dá para citar uns 5 livros, pelo menos, que já foram Pior ditos. que é, né? Mas o que você gostaria de deixar que foi importante para você e você acha que a audiência merece ler também? Cara, eu tenho um autor que eu gosto muito, que tudo que ele escreve eu já busco, que é o Adam Grant. Ele já foi citado por outro, que acho que o Dar e Receber dele foi indicado, mas todos os livros dele valem a pena. Sim. Né? Desde o Originals, que fala muito sobre criatividade, inovação, repertório, o quanto que a procrastinação, por exemplo, te ajuda às vezes, até a criar melhor quando ela é planejada, calculada, enfim, passando pelo Dar e Receber, pelo Pense de Novo, acho que é a tradução de um dos livros dele, que é sensacional, que fala sobre ter a mentalidade de cientista, de professora, diferentes mentalidades dentro do ambiente de inovação. Então, é um cara que eu sou fã demais. Então, Adam Grant, tudo que ele escreveu, eu recomendo. Escolha o seu, leia as sinopses e escolham os seus. Falei do Fran Johansson, que é esse livro mais antigo, Efeito Médici, né? Falei do Kahneman. Então, enfim. O Rápido e Devagar, eu até brinquei esses dias que eu peguei emprestado com meu sócio aqui, com o Matheus Cunha, e não devolvi mais, cara. Tá em casa, porque é um livro grande, e se você se dedicar, tem tanta coisa pra você explorar mais a fundo lá, que eu peguei emprestado e não devolvi, tá comigo aqui. Mas, pô, boas dicas, e é muito legal, porque eu falo com a nossa audiência, e tem muita gente que compra todos os livros que são indicados aqui, cara. É uma coisa que se tornou tradição pra muita gente, bacana receber suas dicas também. Para quem quiser te encontrar, cara, imagino que LinkedIn seja um canal, mas onde mais? Cara, é porque eu tenho diferentes personagens. Ah, é? Assim, personagens que sou eu, de fato, em cada uma das redes. Esse cara que fala sobre liderança, inovação, empreendedorismo, tecnologia, edtechs e fintechs é o cara do LinkedIn. Boa. Tá? Então, lá onde eu sou top voice, onde eu escrevo meus artigos e tudo mais. Eu tenho a minha vertente esportiva no X, né? Antigo Twitter. Mas lá é Esportes. Inflamado. Lá pancadaria, discussão e tal. O meu Instagram, ele é mais pessoal mesmo. Eu não falo muito, mas assim, às vezes eu pego um vídeo, né? Porque agora a onda é dos vídeos no LinkedIn, né, cara? Pô, gravo um vídeo legalzinho, assim, não precisa ser nenhuma obra-prima, cara. Eu tenho conseguido um impulso de visualizações bem grande. Então eu pego alguns, jogo no Instagram, tentando ver se eu tenho o mesmo efeito. E experimentando o TikTok também. Mas, cara, conteúdo, eu dedico muito ao LinkedIn. Legal. E ali eu não entro em polêmicas políticas, mas eu entro em polêmicas e provocações, né? Porque eu tenho muito essa postura meio talmúdica. Eu gosto de debater, não para ganhar, mas para aprender, né? Então, assim, LinkedIn é onde eu tô com mais força. Muito bom, Daniel, obrigado demais pelo papo, cara, foi um prazer mesmo te conhecer pessoalmente e receber aqui, valeu. Obrigado, cara, é isso aí, pô, voou, hein, pelo menos pra mim, espero que você esteja ouvindo também. Voou, muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se de deixar o seu like se você gostou desse papo aqui, seguir a LEC nas mídias sociais. Para quem nos acompanha pelo Spotify, eu sempre lembro, pô, é sempre muito legal quando vocês qualificam este episódio aqui, o que vocês acharam. Isso ajuda a gente a levar os conteúdos do LECcast ainda mais longe. Relembrando, se você está pensando em compliance e quer estudar aqui na LEC, o curso de Compliance Anticorrupção está com as inscrições abertas nesta semana. É o curso que mais certifica profissionais de compliance no Brasil. E se você, é claro, já é um profissional mais avançado, está buscando aí cargos de liderança ou MBA em Compliance da LEC, também está com as inscrições abertas. Não sei quando você vai vir a escutar este episódio. Eu estou falando aqui de fevereiro de 2025. Obrigado, um grande abraço e até a próxima terça-feira, sempre às 18h18. Valeu!